Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma semana da enfermagem, 16ª semana de enfermagem. Nosso tema é Cuidando de quem cuida. Meu nome é Ana Lúcia, para quem não me conhece, sou professora do curso de enfermagem da UEMP. E como a gente sabe, ou a maioria das pessoas sabem, nós temos por costume realizar todo ano, em comemoração ao Dia do Enfermeiro, que é comemorado no dia 12 de maio, um evento científico, a Semana de Enfermagem. Este ano, infelizmente, devido à pandemia, nós não pudemos fazer esse evento presencial. Diante disso, nós pensamos nesse evento de hoje, de agora, esse evento online, para a gente conversar um pouco, discutir, dividir o nosso conhecimento, nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, para que a gente fale um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, de distanciamento social, em que muitas pessoas não estão, como eu poderia dizer, vivendo de uma forma agradável, talvez tendo um pouco de sofrimento diante disso. Então, só para a gente contextualizar, o número de profissionais de enfermagem no Brasil hoje, ele é de 2.305.946 profissionais. Destes, nós somos em 565.458 enfermeiros, né? Esses dados são do dia 8 de maio de 2020, eu retirei do site do COFEM. Nesse momento de pandemia em que vivemos, no mundo todo, já mais de 260 profissionais de enfermagem faleceram em decorrência da Covid-19. No Brasil, até o dia 8 de maio, são 98 profissionais. Destes 98 profissionais, nós temos 25 enfermeiros, 56 técnicos de enfermagem e 17 auxiliares de enfermagem já falecidos devido à Covid, em decorrência da Covid. Desses profissionais falecidos, em torno de 67% são mulheres. Então, é uma profissão predominantemente feminina. No Brasil, nós temos em torno de 3.000 profissionais de enfermagem confirmados com a Covid-19. Então, esse assunto, ele está sendo discutido sobre várias vertentes, e hoje a gente gostaria de conversar um pouco sobre isso, para a gente falar de como nós estamos vivendo esse momento, de como nós estamos passando por ele, se estamos em sofrimento ou não, e como fazer para que a gente saia desse período produzindo vida, dividindo o nosso conhecimento e enfrentando esse sofrimento. Passar por ele, todos nós passaremos, mas alguns passarão melhor e outros não. Diante disso, eu queria apresentar para vocês a Vitória, que é a psicóloga da nossa clínica de enfermagem. Vitória, você está por aí? Oi, Ana. Boa noite, gente. Tudo bom? Espero que vocês estejam me ouvindo legal. Ok. A Vitória, ela juntamente com a professora Marla, o professor Ricardo e o professor Cristiano Tashima, essa é a nossa equipe que nos ajudou a pensar nesse evento para vocês. Né, um evento para vocês, alunos, profissionais, nós temos vários profissionais aqui inscritos, e eu espero que seja um encontro bom para todos nós. A Vitória, ela é a psicóloga, então, da nossa clínica de enfermagem, e ela faz parte de um projeto que é coordenado pela professora Edna, e aí eu quero agradecer muito a professora Edna por estar presente e por nos ajudar também, e a Vitória, né? Também quero agradecer o colegiado de enfermagem em nome da professora Emiliana, que é a coordenadora do curso hoje. Emiliana, muito obrigada a todos os professores que estão aqui nos ouvindo, participando, sejam todos bem-vindos. Também gostaria de agradecer a professora Anesi e a professora Camila Dalcol, que produziram um vídeo que já vocês vão assistir, um vídeo que fala um pouquinho mais sobre a nossa profissão.
Também gostaria de agradecer ao nosso campus, né, Luiz Meneghel, ao EMP, o nosso campus, principalmente o professor Ricardo, o professor Sgarbi, que sempre nos apoiaram, a Pró-Reitoria de Extensão, que viabilizou o nosso evento, o Centro Acadêmico e a Atlética de Enfermagem, que nos ajudaram a produzir o post, a fazer a divulgação. Muito obrigada, alunos, sejam todos bem-vindos, tá? Eu só reforçar algumas coisas, né? Então, o Cristiano, ele encaminhou um e-mail para vocês com algumas orientações, só lembrando de vocês anotarem o nome de vocês no chat, para que a gente possa fazer a certificação depois. Perguntas vocês podem fazer pelo chat, eu e a Vitória, a gente vai estar filtrando essas perguntas para o final. E antes de apresentar para vocês a Beatriz e a Isadora, Cristiano, vamos passar o vídeo de abertura, dando início, então, ao nosso evento, 16ª Semana de Enfermagem, este ano, de forma imprevista, num novo formato. Mas sejam todos bem-vindos e que seja um bom encontro a todos nós. Ao longo do tempo, a enfermagem tem construído sua história e está cada vez mais presente em todos os países. Ao inaugurar em 1860 a primeira escola de enfermagem em Londres, a inglesa Florence Nightingale profissionalizou a enfermagem. Seu principal legado foi dar voz e visibilidade às pessoas que já cuidavam de doentes, mas de forma não recomendada. Ela prestou serviços de enfermagem na Guerra da Crimeia, assim como a brasileira Ana Nery o fez na Guerra do Paraguai, tornando-se um ícone à enfermagem na América Latina. A história registra a enfermagem em guerras, trabalhando em hospitais de campanha, mas também em situações de endemias, epidemias e pandemias. Foi o caso da gripe espanhola em 1918, que contaminou mais de 500 milhões de pessoas, e a gripe suína em 2009, que afetou mais de 700 milhões de indivíduos. Atualmente, a enfermagem conta com 27,9 milhões de profissionais no mundo, representando 59% de todos os profissionais da saúde. É considerada uma profissão eminentemente feminina, pois 90% são mulheres. Muitos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem trabalham em situações diversas, como em calamidades públicas e outras que afetam a qualidade de vida e a saúde das pessoas. 2020 foi intitulado pela Organização Mundial da Saúde o Ano Internacional do Pessoal de Enfermagem e Obstetrícia. Um ano marcado pela pandemia da Covid-19, doença viral que surgiu na China no final de 2019, com disseminação global do novo coronavírus que tem causado milhares de mortes, forçado o isolamento social de milhões de pessoas, imposto medidas rigorosas de higiene e determinado uma corrida desenfreada dos cientistas contra o tempo na descoberta de tratamentos. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o trabalho da enfermagem tem sido fundamental no combate ao coronavírus, por ser a única categoria profissional que está 24 horas ao lado do paciente. Em tempos de pandemia, a enfermagem atua na linha de frente em todos os níveis de atenção à saúde, sendo o Sistema Único de Saúde responsável por 75% dos atendimentos no Brasil. O papel da enfermagem neste contexto tem sido educar a população sobre os cuidados de higiene, realizar a detecção e avaliação de casos suspeitos, fazer a vigilância de casos confirmados, organizar as equipes e os serviços de saúde que prestam atendimento às vítimas da Covid-19. Ou seja, os profissionais de enfermagem têm prestado assistência integral e humanizada aos pacientes. Essa
é uma guerra diferente dos tempos de Florence e Anna Neri, mas os profissionais de enfermagem continuam na linha de frente e são indispensáveis. Mais uma vez, agradeço às professoras Annessi e Camila pela produção do vídeo, brilhantemente. Muito obrigada por nos ceder o vídeo para passar nessa abertura. Mais uma vez, agradecer a minha equipe, né, que sozinha a gente não faz nada. Então, Marla, Ricardo, Cristiano Tashima, Vitória, em nome da Vitória, também agradeço a Edna, coordenadora do projeto, ao qual a Vitória está vinculada. Muito obrigada a todos. Então, vamos chamar as nossas palestrantes, né? Nós temos hoje 2 convidadas, que eu fico muito feliz por terem aceitado o convite de vir falar com a gente sobre esse período de trabalho, de pandemia e todo o nosso sofrimento e como vamos passar por ele. Isadora, Beatriz, vocês estão por aí? Oi! Boa tarde, meninas! Olá, boa tarde! Boa tarde, gente! Sejam bem-vindas ao nosso evento e eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos participantes, a grande maioria nossos alunos da UEMP, mas também temos alunos de colégio técnico, temos profissionais de outras formações, né, que não só enfermeiros. Sejam todos bem-vindos, que seja um excelente encontro para todos nós. Passo a palavra para vocês. E eu gostaria que primeiro vocês se apresentassem e já abordassem o assunto. Bom, gente, eu sou a Isadora, sou psicóloga, né, atendo aqui em Londrina, e sou formada na UEL, né, por onde eu conheço a Vitória. Então, temos uma relação aí, já conheci a Vitória antes, a Vitória fez o convite. Quero agradecer, né, primeiramente a ela, que viu lá no nosso Instagram, né, entre uma e outra, Enlaces Psicanalíticos, que a gente estava trabalhando com isso, né? A gente estava trabalhando com a saúde mental agora, nesse momento da pandemia. A gente está sendo convidado por várias pessoas, né, várias instituições aí para falar um pouquinho disso. E é muito animador, né, o que a Ana estava falando, de gerar vida. Acho que a gente consegue gerar vida mesmo aqui de longe. Então, eu quero agradecer o convite da Vitória, o convite da Ana Lúcia, o Cristiano, todo mundo que está aí na organização. Agradeço aos professores da UEMP também que estão vendo a gente. E eu sou psicóloga formada pela UEL, atendo aqui em Londrina, atendo online também, nesse momento de quarentena. Sou mestre também pela UEL, né, em psicologia. Trabalhei com saúde mental de estudantes universitários, então estamos na área, né, no sentido de que está todo mundo no seu quadrado aqui. Então, eu sei já um pouquinho lidar aí com a saúde mental dos estudantes universitários, fiz isso durante 2 anos. E fiz também uma pós na Universidade Positivo, em Teoria Fundamental de Freud e Lacan. E o nosso trabalho, meu e da Bia, com Entre Uma e Outra, é a ideia de proporcionar um pouco da psicanálise de uma forma gratuita, né, nas redes sociais. Então, não precisar pagar muito caro para as pessoas saberem de psicanálise, e também não só pessoas, né, psicólogos, profissionais mesmo da área, que precisam saber. Então, a gente pretende, né, fazer uma psicanálise que seja para os leigos também. Então, tanto para psicólogos e psicanalistas que querem aprimorar no seu estudo, quanto para os leigos, para pessoas que estão interessadas ou que querem fazer análise um dia, né? Então, a nossa proposta é essa. A gente criou, então, o Instagram e o Facebook, Entre Uma e Outra, Enlaces Psicanalíticos, e a gente está nessa pegada aí de tentar conversar um pouquinho da psicanálise em outros campos, no cotidiano. E eu vou passar, então, para a Bia se apresentar. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Beatriz, então eu também sou psicóloga formada pela UEL. Eu atuo aqui em Londrina, em Cambé, e também faço os atendimentos online, né? A gente consegue se beneficiar disso, apesar de ser um momento de pandemia, né? Estar próximo de vocês aqui pela internet e também conseguir continuar o nosso processo de trabalho pela internet.
Bom, quando a Vitória convidou a gente para falar aqui um pouquinho com vocês, ela contou para a gente um pouco das coisas que vocês estavam sentindo, o que vocês estavam passando. Além do medo gerado pela pandemia, que acho que isso é uma coisa que estamos vivenciando todos, né? Vocês estão passando por algumas mudanças importantes. Então, a Vitória comentou sobre a suspensão das atividades de vocês aí da universidade, e que isso pode estar gerando uma incerteza de algo que antes era muito certo para vocês. Quem está aí no último ano tinha certeza que iriam se formar ainda em 2020. E agora, né? Depois de meses com as atividades suspensas, como é que fica o calendário? Será que ainda dá tempo de se formar em 2020? Nesse contexto, o ensino à distância também, ele pode ser considerado aí como uma alternativa para que essas atividades continuem, deem prosseguimento, pelo menos em parte, mas também o ensino EAD tem as suas limitações, e considerar essa outra possibilidade pode trazer também muitas dúvidas e muitas incertezas, né? Então, será que o ensino EAD vai ser suficiente? E aquelas pessoas que não têm o acesso ao ensino EAD, como é que vai ficar? Parece que vai aumentar ainda mais o abismo social de educação que a gente tem no país, né? Será que vai aliviar só para quem tem acesso à internet? Então, são muitas... Sim. Bia, vou só te interromper rapidinho, olha o susto. Vou te interromper rapidinho só para dizer, né, que as pessoas que quiserem fazer perguntas, a gente vai ter um espaço para as perguntas depois. Então, se vocês quiserem ir mandando aí no chat, pode mandar as perguntas e depois a gente vai tentar falar o mais breve possível para vocês. E aí, depois que a gente falar, a gente vai ter um tempinho para a gente responder as perguntas de vocês. A Vitória e a Ana vão ficar responsáveis por fazer essa mediação entre as perguntas e a gente. Então, só interrompendo a fala da Bia, para a gente dizer aqui que estamos abertas para perguntas, né? Uma roda de conversa, muito mais do que uma palestra. Sim, pensou nessa exposição rápida de alguns pontos que a gente tinha pensado, mas sim, para fazer as perguntas de vocês, e a gente vai responder à medida que for possível, né? Bom, então eu falei que a Vitória contou um pouquinho das aflições e ansiedades de vocês, né? Sei que eu não toquei nem na milésima parte do tanto de coisa que a gente está sentindo nesse momento, mas o nosso ponto aqui com vocês hoje é querer abordar como é que vocês ficam diante disso tudo, diante desse cenário da pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo. Acho que tem muito a ver com o tema, né, de cuidar de quem cuida, né? Vocês, enquanto profissionais e futuros profissionais aí da área da saúde, refletirem um pouco com a gente a respeito disso. Bom, essa espera na quarentena exige que a gente tenha uma certa paciência, né? Esperar pelo menos um pouco que o tempo coloque as coisas no seu devido lugar. Mas esperar sem se mexer pode ser adoecedor para a gente. Esperar estagnado, esperar sem refletir, esperar paralisado, esperar sem pensar. Tudo isso pode levar a gente a um certo grau de insanidade. É diferente a gente pensar em esperar com uma passividade da gente esperar com paciência. A gente precisa esperar com paciência, mas essa espera, ela precisa ser ativa. A gente precisa fazer as coisas nesse momento, né? É um momento em que a gente precisa decidir muitas coisas, grandes coisas, como o que vai ser daqui para frente. É um momento de grandes reflexões sobre a vida que a gente estava vivendo e sobre a vida que a gente quer viver a partir de agora. Né? Será que a vida que a gente vivia lá antes era tão boa quanto a gente pensa? A gente quer tanto voltar para aquilo que a gente tinha antes, mas será que esse é o melhor caminho? Às vezes a gente se pega num saudosismo que é meio danoso, da gente acreditar que só aquela vida que a gente vivia antes que era boa e que não há outro jeito de ser diferente senão aquele. Bom, isso me faz pensar um pouco na nossa dificuldade da gente conseguir viver o momento presente. Por que é tão difícil para a gente viver o agora? Por que a gente insiste tanto em viver de passado e viver de futuro? E, bom, se a gente não vive no presente, a gente vive paralisado. A gente acaba não saindo do lugar onde a gente está.
Freud, que foi o criador da psicanálise, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre ele, ou lido alguma coisa sobre ele dizia que a gente sempre tem um momento na vida para recordar as nossas lembranças, para repetir elas e para elaborar. Recordar, repetir e elaborar. Esse me parece ser um momento que a gente tem para elaborar aquela vida que passou. E daí eu pergunto para vocês, por que será que a gente ainda quer tanto repetir ela, se a gente está no momento de elaborar? Bom, Lacan, que foi um outro excepcional psicanalista, talvez esse vocês ainda não tenham ouvido falar, já que Freud, que foi o criador, é o mais famoso, o mais conhecido. O Lacan fala sobre a rememoração. Para ele, é só no depois que as marcas de um trauma ou de uma história são simbolizadas. Só no depois da pandemia. A gente ainda está no meio dela. Então, esse me parece o momento da gente viver a pandemia. Ainda que passar por isso seja um processo aí difícil e doloroso. E a gente pode pensar, né, que luto que é esse que a gente está vivendo? Porque realmente a gente está vivendo um processo de luto. Como se a gente tivesse perdido um ente querido. Né? Muitas pessoas estão perdendo, né, entes queridos, a gente tem que lembrar disso. Mas a gente está perdendo também aquela vida querida, né? Aquela vida passada, que é querida pra gente, né? Então parece que não tem como a gente pensar que nada vai, como se nada tivesse acontecido, a gente viver como se nada tivesse acontecido. É igual aquele que dizem muito, né, no senso comum, não tem como a gente desler algo que já foi lido, né? Então agora não tem como a gente voltar a nossa vida de antes, sendo que a gente está passando por essa pandemia. Então a gente tem que pensar numa reorganização da vida, uma recriação. Ou seja, fazer emergir alguma coisa nova, disso que é novo, que a gente está sendo pego de surpresa, né? E tentar fazer alguma coisa com isso. O problema agora é que nós estamos distantes das pessoas. E aí, será que isso é um problema ou uma solução, né? Eu acho que é necessário agora o isolamento social, mas a gente precisa pensar o que esse distanciamento faz com que a gente se sinta, né? O estar distante das pessoas faz com que a gente se reconecte com a gente mesmo. E aí a gente precisa pensar, por que às vezes, essas pessoas, né, elas estavam protegendo a gente de se encontrar com nós mesmos, né, desprotegendo no sentido de a gente não saber dos nossos projetos profissionais, a gente esquecer um pouco do nosso foco, né, dos nossos objetivos. Então, agora a gente pode até fazer a relação, né, que estamos nus, no sentido de que estamos desprotegidos, né? A gente não tem essas artimanhas, essas ferramentas do dia a dia para nos esconder. Às vezes a gente está junto com as pessoas, né, ali num contexto com outras pessoas, e faz com que a gente, aquele contexto, faz com que a gente esqueça da gente. E talvez seja esse o objetivo de estar com as pessoas, né? Muitas vezes. Para esquecer um pouco da nossa cabeça que fica martelando o tempo todo, né? E agora, então, a gente pode ainda usar outros artifícios para nos esquecer, né? Então, a tecnologia, né? Essa robotização, o trabalho excessivo dentro de casa, que muitas pessoas estão reclamando disso, né? Estão trabalhando muito mais do que trabalhavam realmente, né? Essa competitividade que parece maior, então essa necessidade de ser produtivo o tempo todo. Então, eu estou em casa, mas eu preciso produzir. Eu não posso ter um dia lá deitada de pijama, tomando um chá e assistindo série, né? Por que é tão difícil a gente entrar em contato com a gente, né? E não usar essas artimanhas, essas armadilhas aí do mundo, e agora do mundo tecnológico, já que a gente não está com as pessoas, para estar distantes de nós. Então, a gente precisa pensar por que é tão difícil a gente se expor às nossas questões. Quando eu falei que estamos nus, né? Porque estamos expostos às nossas questões. Então, muitas vezes a gente está mais expostos às nossas questões do que ao próprio vírus, né? Agora a gente está as questões pululando na nossa cabeça o tempo todo. E é possível se esconder nisso, né? Os profissionais da saúde, por exemplo, com essas alta pressão, as alta jornada de trabalho, né?
essa robotização de fazer as coisas muito rápido e muito certo, pode ajudar, né, no sentido de que pode fazer a gente se distanciar das nossas questões, dos nossos objetivos e de como a gente quer se recriar na vida. Isso, é interessante isso que você está falando, porque é como se a gente mergulhasse na gente mesmo e a gente sendo um próprio desconhecido, né? Tem um acontecimento, assim, que é muito frequente aí na história da humanidade, que não tem propriamente uma explicação científica. Muitas mães relatam para os seus filhos, bebezinhos ali, recém-nascidos, de 2, 3 dias, eles choram desesperadamente quando começa o pôr do sol. Ainda que eles já tenham mamado, ainda que eles já estejam limpinhos, trocados, que eles tenham dormido bem, ainda que eles recebam carinho dos pais e tal, eles se desesperam nessa hora. As mamães aqui vão se identificar, né? Esse momento, ele ficou conhecido como a Hora das Bruxas, aí no senso comum, né? Esse momento em que começa a adentrar a noite naquilo que é desconhecido, né? Naquele momento do lusco-fusco, quando a luz cai e se inicia a noite, né? O bebê chora por não saber o que vem ali depois. Então, a luz do dia, que era tão familiar para ele viveu tanto tempo ali na luz do dia, aquela luz do dia vai embora e ele está prestes a entrar em algo que ele não conhece, que é a noite. Parece que a gente, assim como esses bebês, a gente está entrando nesse desconhecido e a gente está se desesperando por isso, né? A gente se angustia com essa entrada do desconhecido. A gente está nesse momento do lusco-fusco, entre o antes e o depois. A gente está bem nesse momento no meio, né? Vendo o entardecer passar, né? Então a gente tá aquele momento das 6h30, 6 horas, que a gente vai vendo que o dia acabou e o que eu fiz, né? É isso, agora o mundo está passando, a vida está passando e o que eu fiz? Uhum. Então a gente não sabe como vai ser, e a gente tenta retomar o que era antes e a gente se angustia. Mas essa angústia, ela tem um motivo real, né? E essa pandemia gera em nós muitos afetos que são ruins. E é justamente por isso, por serem essas as contingências aí da nossa vida, é que a gente precisa ter sabedoria para aceitar a tristeza dos momentos trágicos da vida. A gente tem que ter a sabedoria de aceitar a tristeza dos momentos trágicos. A gente precisa aprender a sofrer quando o nosso contexto é sofrido. E a gente precisa aprender a chorar quando a gente tem motivo para tal. E isso, de forma alguma, representa algum tipo de fraqueza. Porque é só aceitando e vivenciando aquilo que nos é afetado que a gente pode fazer diferente com isso. A gente pode elaborar e seguir adiante fazendo outras coisas. Senão, a gente vai ficar cheio de afeto ignorado, lembrança não elaborada, e isso, de certa forma, em algum momento da nossa vida, vai retornar. Né? Isso não vai só para os momentos tristes, não. Para os momentos felizes também. A gente precisa vivenciar os momentos felizes, sentir eles, para a gente poder fazer alguma coisa com isso. Isso me coloca a pensar, assim, se é tão difícil para a gente chorar, será que a gente também está sendo feliz na nossa vida? Será que a gente está conseguindo ser feliz de verdade nos nossos dias atuais? E daí a gente estava falando, né, do dia do enfermeiro, né, que foi dia 12 de maio, inclusive a todos os enfermeiros, meu parabéns, né, para vocês. E a gente pode pensar, então, como que essas pessoas, não só enfermeiras, mas profissionais todos da saúde, estão fazendo, né? Como que estão fazendo para tratar questões básicas? Por exemplo, muitas pessoas eu ouvi relatos, assim, de todo um plantão sem fazer xixi, sem tomar água, né, sem comer. O que sustenta aquele corpo ali? Né? Já que a gente está falando de humanos, né? Nós somos humanos, somos diferentes dos animais. O que sustenta esse corpo sem as necessidades básicas cumpridas? Né? Justamente nesse momento que tem várias pessoas com condições precárias, né? De
de trabalho, né, com falta de EPI, falta de equipamentos. Em vários hospitais a gente está vendo isso, nessa crise realmente mundial. E a gente precisa pensar o que do subjetivo, né, o que do humano faz com que esses sujeitos se mantenham ali. Será que é o corpo só, um corpo ali que foi alimentado de manhã e vai ser alimentado só à noite? Ou é uma outra coisa, né? Que outra coisa está fazendo aqueles sujeitos estarem ali? E a gente pode pensar, né, nesse rigor, nessas coisas fixas, que o enfermeiro tem que lidar o tempo todo, o profissional da saúde em si, né? Principalmente agora, né, que tem que colocar luva, tem que colocar máscara, tem que colocar isso, tem que tirar tudo, tem que deixar tudo organizadinho, né, técnico. E o que a gente está falando, que mantém esses sujeitos ali, não é técnico, né? Não é sobre as coisas fixas, sobre a cientificidade. É uma outra coisa, né? É um desejo que é despertado, né? Que é aquela coisa que vem de alguma forma, né? E aí a gente pode pensar que essa percepção do tempo para essas pessoas, para vocês, né? Deve ter pessoas aqui que estão trabalhando agora, nesse momento, a percepção do tempo é outro tempo. Então, o nosso tempo é esse, de tem que comer a cada 3 horas, tem que tomar água toda hora, né? Tem que fazer xixi, tem que... Esse é o nosso tempo, tem que dormir tantas horas, 8 horas por dia. Esse é o nosso tempo que a gente está acostumado. E esses sujeitos, né? Como é que está o tempo para vocês? É um outro tempo. Então, dá para a gente pensar que é um tempo, então, que a gente não trata de cronológico, a gente trata de outra coisa, como o Lacan falava, o tempo lógico, né? Que é isso, que é um tempo que depende dos nossos desejos, depende da nossa função e da nossa pulsão, querendo ou não. E aí a gente tem que pensar que esses sujeitos não têm parada, né? Então a gente tem que pensar também essa antítese da própria vida, de estar vida e morte ali. Então, vidas que se propõem a salvar, e daí isso, a gente não precisa nem falar agora no contexto de pandemia, isso está mais exacerbado agora, mas os profissionais da saúde estão sempre em contato com a morte, né? Tanto é que muitas pessoas falam que tem problema de entrar no hospital, porque é isso, é a morte, ela está ali o tempo todo, né? Então, faz pensar sempre na morte. Então, o que sustenta essa vida desses sujeitos para que eles existam em comparação à morte, estar ali tão próximo da morte, e para sustentar, né? Para sustentar esses sujeitos que estão morrendo ao lado deles o tempo todo. Por exemplo, a gente pode pensar no médico que não pode operar, por exemplo, pessoas da sua família, né? Não pode fazer cirurgia de pessoas da sua família. Por quê? Porque tem alguma coisa ali do familiar, tem alguma coisa do emocional, do subjetivo, que faz com que ele impeça ele de cumprir com racionalidade, né? Com cientificidade, tudo aquilo que ele se planejou, tudo aquilo que ele estudou. Então, a gente precisa pensar se existe uma prisão, né, desses profissionais da saúde, né? Será que eles estão encarcerados ali naquele hospital, naquele contexto, ou aquilo está dando vida a eles? Olha que bizarro, né? Eu acho bizarro isso, pensar isso. De como aquela prisão e toda aquela paramentação está fazendo dar vida a esses sujeitos. E aí, a gente pode pensar que esse trabalho não tem nada a ver com dinheiro, né? É um outro tipo de trabalho, é um trabalho que movimenta, né? Em que alguma coisa se trabalha dentro para que se possa trabalhar. Então, a gente pode pensar que não é mais de saúde física do trabalhador que a gente está lidando, né? A gente está lidando com saúde mental do trabalhador. E aí, essa saúde física, ela é convocada, porque são sujeitos que estão ali, e como a Ana falou, muitos sujeitos estão morrendo por conta da pandemia, ali, tentando salvar outras pessoas, né? Mas o que sustenta é uma outra saúde, daí não tem a ver com morte, tem a ver com vida, né? Tem a ver com movimento, com desejo, não é, Bia? Fala aí. Me parece realmente, né, se um trabalho desse tipo, nessas condições que você falou, em que vetado aí a oportunidade de ir ao banheiro, de comer, trabalhando muitas horas seguidas, um trabalho desse não se sustentaria se não
fosse um desejo tão grande por trás, né? A gente é mais do que só um corpo orgânico funcionando, né? A gente é dotado de uma pulsão, ou seja, de uma energia que nos dá vida, que dá vida a esse corpo que a gente habita, né? E essa pulsão é tudo. E daí fica o questionamento para vocês, né? O que pulsa em vocês para que vocês escolham investir a vida de vocês nesse trabalho? Eu imagino que mais do que um trabalho para ganhar dinheiro, como a Isa falou, a vida de vocês está investida nesse tipo de cuidado, empenhado em salvar vidas, em lidar dia a dia ali com os pacientes, muitas vezes tendo mais contato com o risco do que os próprios médicos, do que os próprios familiares das pessoas que estão infectadas, né? São vocês que estão ali tocando e cuidando daquelas vidas adoecidas, daquelas vidas agora infectadas, né? O que é que pulsa em vocês para que vocês não deixem os seus corpos padecerem frente a uma necessidade básica dele, né? Frente a um sinal de um corpo pedindo arrego, de cansaço, frente a um jejum de horas e horas, frente à vontade de ir no banheiro sem poder se livrar daquele equipamento, né? Frente ao estômago roncando. O que mantém vocês ali de pé, mesmo embaixo de tantos EPIs prontos para servir e para cuidar? E para vocês que são estudantes, né? A gente sabe que tem muitos estudantes aqui ouvindo a gente, fica o mesmo questionamento. O que é que pulsa em vocês para que vocês se direcionem para esse tipo de trabalho, né? Vocês estão a um passo aí de se encaminhar para um trabalho como esse, numa linha de frente, nessa pandemia, e até em dezenas de outras situações tão difíceis como essa. O que é que pulsa em vocês? Que desejo é esse que encaminha vocês para um trabalho no risco? A gente está frente a essa pandemia, e o que tinha motivo para vocês estarem paralisados, amedrontados, e que podia colocar vocês em questionamento sobre se é isso mesmo que vocês querem fazer da vida, se é essa carreira que vocês escolhem, tendo em vista que agora ficou tão mais difícil, né? Acho que parece mais difícil ainda ser um profissional da enfermagem no meio de uma pandemia, né? Ao contrário disso, tipo, de vocês realmente terem um motivo para se paralisarem, de fato estarem paralisados, vocês estão aqui, se preparando para exercer esse trabalho em saúde da melhor maneira possível. Vocês não estão fugindo, vocês estão aqui, empenhados na vocação de vocês. Vocês estão aqui buscando formas de aliar os conhecimentos técnicos, científicos que vocês têm com a humanidade que pulsa aí, com o desejo que habita em vocês. E eu imagino que seja isso que vocês vieram fazer aqui hoje, né? A gente tem certeza que muitos questionamentos passam na cabeça de vocês sobre a profissão que vocês escolheram, mas mesmo assim, e mesmo a gente não sendo enfermeira, a gente está aqui hoje para dizer para vocês que dá para seguir. Né? Então, como um pensamento final, assim, que a gente conversou e pensou que seria legal dizer e trazer para vocês, é que vocês peguem essa gana que vocês têm na profissão de vocês, peguem todos esses desejos que habitam vocês e deixem eles mobilizar vocês para a vida, né? Não é para a morte, como a Ana falou, né? É para a vida, para mobilizar vocês para fazer a vida, para cuidar das outras pessoas e se encaminharem para essa profissão que é tão bonita. A profissão de vocês é muito nobre, parabéns pelo trabalho que vocês escolheram, porque realmente é muito importante. E de dar sentido, né? Isso que é o mais importante, assim, de criar um sentido, criar uma narrativa, né? Para essa história, para esse momento que a gente está passando. Como a Bia falou, vai ser só no depois que a gente vai poder, né, falar dele, né, no passado. Agora a gente está no meio. E aí é preciso a gente criar um sentido, né? Remanejar as coisas, recriar, plantar sementinhas, focar. A gente falava tanto que a gente não tinha tempo para isso. Agora, né, muitos profissionais da saúde estão tendo muito mais trabalho. Mas muitas pessoas estão dentro de casa. Então, agora a gente tem tempo. A gente tem tempo para recriar, para pensar no que a gente queria, no nosso desejo. Então, pensar nessa vida aí que surge em meio à morte, né? E agora eu passo para a Ana, para ela guiar a gente nas questões aí. A gente queria muito que vocês perguntassem, conversassem um pouquinho com a gente
a gente ficaria bem feliz com isso. Eu acho que é muito pertinente, né, todas essas discussões que vocês levantaram, que essas questões que foram abordadas, né, relacionadas principalmente à questão da nossa prática, porque a gente tem visto mesmo, né, toda essa questão da paramentação. Então, assim, quanto tempo se leva para se paramentar? Eu tenho EPI suficiente para tudo isso ou não, né? Aí depois que eu me paramento, eu não tenho mesmo como comer, como ir ao banheiro, porque eu preciso tirar tudo aquilo para vestir de novo. A gente sabe das denúncias que são inúmeras, né, da falta de condições de trabalho, da falta de EPIs. Então, a gente também vive, e não é de hoje, uma desvalorização desse trabalho, que apesar da gente estar sempre ali na linha de frente, sempre ao lado, né, da pessoa que está sendo cuidada, o nosso cuidado, ele não é olhado, não é? Então, por isso que a gente pensou nisso, que assim, ó, a gente está cuidando de quem cuida, né? Então, assim, nós somos cuidadores, mas quem cuida da gente? Em algum momento, a gente também precisa ser cuidado, a gente também precisa olhar. Então, tem esse sofrimento, né, de que eu estou trabalhando, e aí, se eu me contaminar, eu vou para casa, eu vou contaminar minha família, né? Então, isso gera um sofrimento. E aí, a gente teve uma pergunta ali, de que como que trabalhar essas questões, né, mentais, de saúde mental, né, nesse tempo de isolamento, para que isso não se torne doença. Olha, uma ideia, né, é o que a gente tem praticado muito, é análise online, né, outra terapia online. Esses profissionais estão dispostos a trabalhar aí mesmo de longe. Então, é muito importante, né, esse momento, e tem funcionado, isso que eu tenho para dizer, que tem funcionado, assim, e tem funcionado muito bem, tratamentos evoluindo muito bem, assim. Além disso, pensar outras alternativas, né, exercício físico dentro de casa, será que é uma alternativa? Ou fazer um hábito que gostava antes, que não tinha mais tempo, então, fazer um crochê, um bordado, pintar, né? Ou então só assistir série, né? Se isso funciona para a cabeça, para aliviar, para não ficar pensando, né, nessa pandemia. Muitas vezes, né, é muito importante a gente ver as notícias, mas muitas vezes é importante também a gente se livrar um pouquinho delas, né? Não ficar vendo o tempo todo, tanto que isso causa ansiedade na gente, né? De o que pode acontecer depois, né? Os números de mortos, né? Próximos. Hoje, como que vai ser amanhã? Então, repensar aí, pensar alternativas, acho que tratamentos, né, psicológicos, psiquiátricos, eles estão sempre disponíveis agora, nesse momento, mas também alternativas que estão do dia a dia, né, no hábito mesmo, do cotidiano. O Emanuel, ele fez um questionamento, né, de que no SUS tem suporte psicológico para os enfermeiros da linha de frente, e aí eu mesma vou responder o Emanuel, de que, assim, o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, ele está disponibilizando para os trabalhadores da enfermagem, para os profissionais da enfermagem, via site do COFEN, esse apoio. Né? Então, é só você acessar. Fora o COFEN, eu particularmente já fiquei sabendo de vários profissionais da psicologia que também têm ofertado isso. E o Manuel ainda continua questionando a respeito de como os estudantes de enfermagem podem ajudar a sociedade por redes sociais. Emanuel, eu acredito que, assim, enquanto estudantes, no sentido do apoio psicológico, emocional, eles não podem. Mas aí eu queria que a Vitória falasse um pouquinho, porque a Vitória também é a psicóloga que está atendendo na clínica e ela faz o apoio aos estudantes. Vitória, fala um pouquinho do seu trabalho. Oi, tudo bom, gente? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Essa pergunta que o Emanuel faz é interessante sobre se existe um suporte psicológico para estudantes ou para profissionais, né, da área da enfermagem. E o legal é que esse projeto que eu faço parte, né, eu estou como psicóloga colaboradora do projeto de número 5054, que ele tem uma proposta extensionista, e ele visa promover saúde e bem-estar para a comunidade interna. Então, é uma resposta no sentido de que vocês, nesse momento, também têm a opção gratuita de
sentirem amparados e acolhidos pela universidade para essas questões de adoecimento que vocês sentirem, ou algum agravamento de ansiedade, relatos eles também têm sido aumentados agora nesse período, né? Então, existem recursos, existem possibilidades e existem pessoas que estão disponíveis para estar acolhendo, fazer esse acolhimento para vocês, mesmo que seja por um período curto, mas isso existe essa possibilidade, essa saída, sim. Não só via privada, né, que é muito legal, existem muitos profissionais que são qualificados, a Isa está aí para provar, mas existem profissionais que estão inseridos na rede pública para estar fazendo esse acolhimento psicológico nesse momento. É o meu caso, né? Por conta dela e dessa participação e desse convênio que a Universidade Pública faz com a Unimed aqui do Norte Pioneiro, é que esse serviço ele é viabilizado para a gente. Então, enquanto ela estiver subsidiando, a gente vai estar disponível para estar prestando esse serviço para vocês de maneira gratuita. Com relação aos projetos de extensão, que o Emanuel pergunta, né, os projetos de extensão dentro da universidade, eles estão todos em funcionamento, né, a diferença é que a gente está criando formas de atender a população de forma distante, né, não nos encontros presenciais, porque estes estão impossibilitados, certo? Acho que, por enquanto, nós não temos mais questões. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, Isadora e Beatriz, a respeito dessa questão de como é difícil chorar, né? Como eu trabalho a disciplina de enfermagem psiquiátrica, normalmente eu falo para os alunos em sala de aula, assim, de que a gente vive uma sociedade hoje que a gente tem que mostrar que a gente é sempre lindo, maravilhoso e está sempre sorrindo, como se não houvesse, não existisse tristezas, né? Então, se você chora, você é fraco, você está demonstrando uma fraqueza. E isso não é verdade, porque tanto a alegria como a tristeza, elas fazem parte da vida. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho mais. Legal. Realmente, a gente está vivendo uma época, né, um período em que chorar virou tabu, né? Demonstrar a sua fraqueza virou tabu. Então, eu vejo isso na clínica, bastante cobrança, assim, com ser forte, com não chorar, não fraquejar, não desmontar, principalmente vindo dos pacientes homens, né, que acho que tem essa pressão ainda mais em cima, assim, e eu gosto muito de pensar no exemplo, quando a gente está bem triste, assim, e a gente coloca uma música triste, a gente não coloca uma música feliz, né, para escutar. A gente coloca a música mais triste que tem, porque parece que é isso que pareia com o jeito que a gente está, e a gente meio que inconscientemente busca aquilo que a gente está sentindo, né? Eu vejo que a gente escutar uma música triste quando a gente está muito triste, esse jeito da gente conseguir vivenciar isso de uma forma permitida socialmente, né? Tá ali ouvindo uma música, né? Da mesma forma que quando a gente está muito feliz, a gente não ouve uma música triste, porque não é sobre isso, não é isso que vai parear, não é isso que vai me fazer viver esse momento. Tem uma música do Arnaldo Antunes, ela chama Socorro, e eu acho que ela traz muito isso que a gente tem vivido. Eu acho que está mais para uma sociedade que não consegue sentir nada, nem o feliz, nem o triste, do que propriamente uma sociedade que tem esse imperativo só de felicidade e tal. Ele diz na música que ele precisa de qualquer coisa que ele sinta, alguma coisa deve servir, assim, né? Ele pede um socorro, que ele não sente mais nada, então qualquer sentimento vale, qualquer um deles, para que ele sinta alguma coisa. E eu acho que a gente está muito perigando nisso, assim, da gente estar numa sociedade que a gente não consegue sentir. A gente não se permite sentir nem o bom e nem o ruim, assim. Parece louco pensar isso, né? Ah, como assim eu não vou querer sentir algo bom? Mas é exatamente isso, sobre uma apatia, assim,
que a gente está vivendo nesse imperativo de felicidade, esse imperativo de força, de eu quero estar forte, eu preciso ser forte, eu preciso ser feliz. Só que, na verdade, nem a felicidade a gente está conseguindo viver. Né? Parece um negócio muito mais forçado de eu mostrar que estou feliz do que propriamente essa felicidade. O que você acha aí? Eu acho que é isso, assim, e o tanto que a nossa sociedade nesse sentido, né? Eu trabalhei com a medicalização de estudantes universitários, e aí o tanto que muitas pessoas ali pareciam sedadas mesmo, né? Pareciam que estavam só ali paralisadas, né? Muitas vezes pela medicação e muitas vezes pela própria sociedade, né? Que faz com que a gente não sinta, porque sentir é ter que se expor ao sentimento, né? E aí parece que a gente precisa mostrar essa capa o tempo todo, essa capa, essa imagem, né? De que somos fortes, de que somos capazes, de que somos produtivos. O quanto que isso se alia também, né? À produtividade capitalista, né? De que temos que ser robôs quietinhos, paralisados, fazendo o nosso trabalho perfeitamente, sem poder ser humano, né? Sem poder ser o humano que chora, que falha, que sofre, que tem os dias ruins, né? Que precisa desse cuidado, né? O quanto que é difícil, né? Ficar nessa via do capitalismo mesmo, que é a produção, 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 inclusive em um momento que está tudo parado, né? A gente precisa produzir mesmo estando dentro de casa. Por que isso, né? Acho que isso é o que a gente falou sobre a diferença, né, da paciência e da passividade, né? Porque acho que a gente consegue fazer alguma coisa quando a gente tem paciência, e paciência não só com o tempo, né, do que está acontecendo agora, mas paciência com nós, né, com os nossos sentimentos e com os nossos afetos. Eu penso assim, agora que você falou isso, Isa, de não aceitar o cuidado, não reconhecer que a gente precisa de um cuidado, a gente corre o risco de entrar nesse discurso da autossuficiência, né? Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, então eu me basto e tal. Mas se eu realmente me bastasse, eu nem me relacionaria com ninguém, né? A nossa sociedade não teria sido estabelecida, a nossa linguagem não teria sido estabelecida se a gente fosse autossuficiente, se a gente se bastasse, né? Então, isso da gente perceber o que em nós é faltoso e conseguir pedir uma ajuda, pedir um cuidado, reconhecer isso e ir em busca de um cuidado, seja ele qual for, em qual âmbito da vida que for, né? Isso é importante, isso remonta a gente, nos traz de volta para essa humanidade, né? Que parece que a gente perdeu, é louco pensar isso, mas parece que a gente está indo mais pela via do robô, que você falou, Isa, do que propriamente a via do humano, que é faltoso, que oscila, né? Que tem altos e baixos, sente coisas boas e sente coisas ruins, e é preciso vivenciar tudo isso, né? Sendo humano, a gente precisa aceitar que a gente tem que viver tudo isso, né? Sobre a aceleração e como é imposto essa produtividade, né, pelo modelo que se insere. O Wendel, ele manda uma pergunta justamente nesse sentido, assim: como trabalhar essa desaceleração forçada em nossa sociedade nesse modo stand-by, visto que a nossa sociedade andava em aceleração constante e para as pessoas que têm síndrome do pensamento acelerado? Como trabalhar essa desaceleração forçada, tendo que a sociedade se movimentava justamente no sentido contrário? O Wendel que fala isso para vocês. Então, agora acho que a ideia é a gente pensar que na desaceleração, né, nesses passinhos mais lentos, é aí que existe um movimento, né? Esse não só o movimento de agora, que a gente precisa desacelerar, realmente a gente está sendo forçado, né? Não tem o que fazer, a gente precisa ficar em casa, a gente precisa desacelerar, a gente não pode fazer o que a gente queria fazer, a gente não pode cumprir os planos que a gente tinha para cumprir, né? E aí agora é pensar que esse processo também existe uma aceleração, no sentido de que nós vamos acelerar questões nossas que estavam desaceleradas. Então, é fazer essa relação, né, de que
acelerar, qual é a perspectiva, né? A gente tem que pensar qual é a referência. Se a gente está pensando de que a gente precisa produzir, de que a gente tinha planos para cumprir e tudo mais, 2020, 2021, e a gente não vai cumprir esses planos, sim, a gente está em desaceleração. Mas se a gente pensa que a gente está desacelerando esses planos para acelerar as nossas questões, os nossos objetivos, o que a gente espera da vida, né? O que a gente almeja, como é que tá os problemas, né? Como é que estão os problemas com os familiares dentro de casa? Agora, essa situação de quarentena fez emergir aí muitos problemas que às vezes as pessoas estavam fora de casa, né? Trabalhando o dia inteiro, se via de noite e tudo mais, e não realmente entrava em contato com isso. E agora a gente está entrando em contato com problemas que são basais, né? São problemas com os familiares, né? Problemas com o esposo, com o filho, enfim. Então, a gente tem que pensar que esses problemas, eles podem ser pensados e acelerados, né? Não pensar numa velocidade, né, de algo veloz, mas pensar em algo que é movimentado, né? Então, a gente pode dar a aceleração necessária para eles, né? E desacelerar do resto. É possível, né? Se a gente conseguir acelerar em uma outra coisa, né? Manter o ritmo de aceleração, mas agora em nós, né? Essa é a diferença. Um movimento subjetivo, né? Aquilo que anima a nossa vida. Acho que é bem isso que você falou, Isa. Às vezes a gente esconde essas nossas questões subjetivas, familiares e tal, para baixo do tapete em volta do trabalho. Assim, coloca o trabalho por cima, a faculdade, os estudos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem o quê, né? E a gente deixa sempre para depois aquilo que incomoda a gente pensar, né? Então, acho que é sobre isso, da gente conseguir se empenhar nesse movimento subjetivo. Certo. Só queria dar um recado antes da gente continuar. Nós temos mais uma questão, mas só lembrando quem entrou às vezes um pouco atrasado, de colocar o nome completo no chat para a questão da certificação. Quem já anotou não precisa anotar de novo, mas às vezes alguém que entrou depois e ainda não anotou o nome, tá? E outra coisa é de que, assim, eu tenho visto que tem muitas pessoas que caem e voltam, né? Natural, as internets, elas não funcionam sempre 100%, né? Em todos os lugares. Então, o evento ele está sendo gravado e, posteriormente, ele será divulgado na página da universidade. Então, quem, de repente, perder alguma fala e quiser resgatar, posteriormente vai conseguir ouvir na página da universidade, certo? Bom, falando de toda essa questão, né, de produção, de aceleração, desaceleração, né, a gente vê muita gente falando assim, eu fiz tantos cursos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, e o outro às vezes fica, puxa, estou frustrado, eu não consegui fazer, e agora, né? E aí a professora Emiliana, ela coloca assim, que que a gente está vivendo mesmo esse momento de elaborar, né, inclusive na forma de ensinar e aprender. E ela pede que ela gostaria que vocês falassem um pouco sobre as novas formas de ensinar e aprender, com destaque nessa necessidade de utilizar os meios e as ferramentas digitais, já que a forma presencial nesse momento, né, não é possível, né? Então, seria uma forma de elaborar o processo que estamos e precisamos rever o contexto que vivemos, né? São as questões da professora Emiliana. Muitos professores, né, estão sofrendo bastante também nesse momento, né? Não só professores de ensino superior, mas professores de ensino fundamental, de ensino infantil, né? O quanto que é difícil programar essas ações aí e depender de uma família, né? Para a pessoa conseguir, para a mãe conseguir passar para o filho a tarefa de casa, né? E a mãe que não consegue passar, e aí ela é menos mãe, ela é ruim por conta disso, né? Porque ela tá de saco cheio, ela manda ele ficar quieto, né? E não quer passar, e não quer fazer todas as atividades juntas. Então, a gente tem que pensar nesses novos formatos. Quando eu falo de recriar, acho que não só, né? Eu tô recriando a minha clínica, né? Eu tô me colocando lá, aqui, lá e aqui, né? Tô me colocando aqui em contato com os pacientes totalmente diferenciado. A gente trabalha em psicanálise de que para haver uma transferência tem que ter a presença do analista. E aí a gente está pensando agora, essa presença do analista,
ela pode estar aqui, né? Ela pode estar presente por meio dessa ferramenta. Pode ser colocado como um terceiro, né? Alguma outra coisa que está aqui entre nós, mas ela existe. E às vezes essa falta de presença, né? De presença física de alguém, de ver, olhar para a pessoa, de sentir o cheiro, enfim, faz com que a gente talvez, ao invés de, além de recriar a situação, se aprofundar nas relações, né? E talvez nessa de ensinar e aprender, exista um aprofundamento aí. Agora, principalmente nesse momento, que a gente não pode só simplesmente ensinar, né? A gente não pode só sair passando aí conteúdo para daí vender, né? E as pessoas engolirem isso. Tem que ter o mínimo de tato, né? E tato não físico, mas o tato subjetivo de falar, então, e aí, como é que você tá antes de ensinar, né? Então, acho que isso torna o aprendizado um pouco mais humano, né? Um pouco mais bonito. Muitas vezes a gente ficava nessa correria, então vai ensinar e fazer artigo, né? Eu também sou da área acadêmica, eu também fui e sou muito cobrada para isso, e fazer mil artigos e produzir e tudo mais. Então, faz a gente pensar, né? Será que isso é só passado por cima as relações humanas, né? E nesse aprender e ensinar, existe duas pessoas ali, né? Existe um professor, existe um aluno, existe um estudante, existe não só isso, mas existe outra pessoa, né? Por baixo dessa capa. Então, acho que esse momento faz a gente lembrar dessa pessoa e tentar escutar essa pessoa, querendo ou não, né? Acho que tem a ver com isso. Há muita coisa para além, nessa relação, para além do que cabe, por exemplo, num PowerPoint, numa apresentação. Né? Então, eu acho que sim, esse momento ele convoca a gente a reaprender, né? Antes de ensinar. Reaprender como é que se ensina à distância, como é que se ensina numa sala, por exemplo, os professores de educação infantil, com um monte de criança que não sabe usar o computador ainda, que precisa de outras pessoas, como é que se ensina assim? Né? Então, é um primeiro passo da gente aprender, reaprender e perceber de novo o que há para além da relação ensino-aprendizagem, né? Porque parece que antes a gente estava tão acostumado com a forma que era, o aluno chegava, sentava na sua cadeira ali, o professor já estava lá, às vezes nem o bom dia, às vezes chegava atrasado, né? Que a gente estava tão acostumado com isso, que a gente deixou de ver muitas coisas que há nesses meios, né? Então, sim, acho que é o momento da gente reaprender a como se ensina, reaprender a como se aprende e reconstruir essa relação. Pode ser que as alternativas aí à distância, elas não durem muito, né? Logo que acabe a pandemia, pode ser que volte ao modelo de aprendizagem anterior, talvez, mas esse é um momento para a gente repensar nessas coisas todas, né? Ainda que a gente volte ali para uma relação de ensino-aprendizagem que era mais tradicional, eu acho que é uma experiência importante da gente viver também, de parar e reaprender a aprender e a ensinar. Pensando nesse lado, né, vocês estão falando sobre essa ressignificação dessa forma de aprendizado e de transmissão de ensino, por outro lado que a gente também tem visto, é que existem muitos alunos em aumento de sofrimento e adoecimento real nesse momento, e que por conta dessas questões de adoecimento e de sofrimento, eles às vezes acabam se posicionando contrários a essas novas formas de aprender e de ensinar, né? E aí a gente tem uma pergunta que vai nesse sentido, né? Nesse outro ponto. E aí, às vezes, se posicionam contrários a essa forma, por vários fatores, né? E aí quem faz essa pergunta é a Elisângela. E esses fatores podem ser pânico, uma rotina familiar totalmente atípica, com exigências extras, um trabalho domiciliar, emprego para ajudar as finanças de casa, ajudar a cuidar de casa, uma internet que talvez não seja de qualidade, ou até mesmo um não acesso a essa internet, né? Uma baixa acesso mesmo. E ela pergunta, quais estratégias poderiam ajudar os alunos que não queiram esse regime especial no enfrentamento psicológico dessa situação?
Só um momentinho, complementando a pergunta, né, da Elisângela, que a Vitória falou, a gente tem a da Rafaela, né? A Rafaela vai no mesmo sentido, de como conseguir fazer atividade em EAD com a consciência tranquila, sendo que muitas pessoas não estão tendo acesso à internet, ou pessoas com crianças em casa que não conseguem se concentrar nas aulas e obter o conhecimento necessário, entre diversas outras questões complicadas, né? E aí ela frisa que, principalmente para o curso de enfermagem, que necessita da prática unida, né, à questão da teoria. Bom, a gente quando fala sobre isso, realmente esse é um ponto a se pensar, né? Da consciência tranquila, ou de pensar, assim, nas nossas questões psicológicas afetadas, pensando no outro, o que está acontecendo, né? Realmente é muito complicado a gente pensar nisso tudo. Lembrar, são formas da gente conseguir continuar fazendo, mas sem desconsiderar que vai haver falhas, né? Vai haver faltas. Eu acho que esse processo todo, a gente percebe o quanto que vai faltar, né? Então, minimamente, o que se puder fazer, né, para a gente conseguir se movimentar e pensar a respeito disso, é bem-vindo. Esse é o momento que a gente vê que é a hora de fazer o possível, né? O que é possível para você fazer nesse momento? Então, se não está sendo possível assistir às aulas, seja por questões psicológicas, e daí buscar um tratamento para ver aquilo que está te impedindo, né? Ou não é possível porque eu não tenho acesso à internet e tudo mais. Eu acho que esse é o momento em que a gente tem que ter essa empatia, assim, né? De a gente conseguir arranjar soluções que sejam o mais empáticas possíveis, de maneira que a gente não vai, a gente está tentando fazer algo que vai beneficiar a todos, ou ao maior número de pessoas, mas sem punir outras, né? Então, há sim as pessoas que não estão tendo acesso à internet, e daí talvez pensar em algumas soluções ali, o professor ou o colegiado do curso, né? Quais soluções a gente consegue para aquele aluno específico que não está tendo acesso, ou essa pessoa que não está conseguindo por questões psicológicas, qual é o tipo de tratamento que ela pode buscar, né? De modo que o ensino agora não seja um imperativo de você tenha que aprender isso, você tenha que fazer isso e aquilo, e mais como aqui está uma possibilidade, né? Tipo, faça o que for possível. O que você acha, Ida? Eu acho isso também, ela falou da prática, né, do enfermeiro, que precisa, né, dessa prática do enfermeiro, e realmente, assim, estamos perdendo, né? Isso que é difícil a gente incorporar isso. Estamos perdendo, sim, algumas práticas, né? A gente precisa ali do aqui e agora, né? A gente também, psicólogo, né? Também estamos perdendo algumas coisas da prática, né? Os estudantes de psicologia também, que precisam atender, né? Mesmo atendendo online, é diferente, existe um pouco de diferença, né? Da presença física. Então, acho que mais do que dar estratégias do que fazer, de como fazer, né? De como produzir mais, de como ser só porque, né? Não aquela coisa de que só porque está em casa precisa produzir muito mais. Assim. Só porque eu estou em casa, eu preciso, então, mostrar que eu sei, eu mostrar que eu aprendi, eu mostrar que eu estou estudando, né? É criar uma rotina, tentar criar uma rotina dentro de casa, então, de um trabalho que seja bem menos horas do que você tinha antes, né? Porque agora é o que dá, é o que é possível. Né, tentar criar essa rotina para não, pelo contrário, né, estender essas horas e ficar lá se matando, né, sendo que a nossa saúde mental ela está tomada por outras coisas agora. A gente não consegue focar totalmente em um assunto só. Né? E aí, isso da prática, sim, a gente está perdendo agora, e depois a gente vai conseguir retomar de alguma forma, assim. Não tem como a gente falou, né, pensar nessa vida anterior. Se eu tivesse um ano antes, né? Se eu tivesse me formado um ano antes, eu não estaria passando por isso. Mas o que a gente pode fazer, né? Chorar o leite derramado não dá mais. Então, vamos tentar pensar daqui para frente, né? Desse meio
para depois, né? E não ficar nesse de como seria, dessa prática que seria melhor, porque sim, seria, mas agora a gente tem outras formas de se remanejar, né? E quem disse que elas vão ser piores, né? Quem disse que elas vão ser ruins, né? A gente pode fazer com que elas sejam boas também. Certo, eu acho que é isso aí mesmo, né? A gente tem que fazer o que é possível, o que a gente dá conta. Acho que a gente não tem mesmo que se matar, eu concordo com isso, né? Até porque, assim, essa questão do home office, ela é muito cansativa, né? Ficar na frente da tela é muito cansativa. E a gente aí já tá ficando cansado aqui também, né? Então, a gente tem mais uma pergunta, e aí depois dessa pergunta eu gostaria de encaminhar para a finalização, já por conta do tardar da hora, né? Então, a Maria Eduarda, ela é nossa aluna, então ela está perguntando de como lidar com esse sentimento de tempo perdido, de ano letivo perdido. Ai, 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 ai. Pergunta difícil. Eu também quero saber, viu? Olha. Análise, vamos para a terapia. Eu acho que é pensar, né, o que a gente sim perdeu algumas coisas, mas o que a gente ganhou com isso tudo também, né? Acho que tem muitos ganhos aí que a gente não consegue ver porque às vezes a visão fica turva aí, né, diante de tanta coisa que a gente perdeu. Então, como lidar com esse tempo perdido é tentar não fazer, né, correr contra o tempo perdido, né? É aceitar o tempo perdido, tomar um momento lá pro cafezinho, pro chá, pensar no tempo perdido, chorar um pouco e depois retomar, assim. Acho que nisso de querer ultrapassar o tempo perdido e fazer com que ele não seja perdido e correr atrás dele, né? A gente só fica andando em círculos, né? A gente realmente não vive o que está acontecendo. E a gente pode muito bem viver isso, né? Muitas vezes, se isso está causando, né, adoecimento, está causando sofrimento mais que te paralisa, que te faz não trabalhar, que te faz não conseguir realmente lidar com a sua vida, então daí é momento de parar e realmente buscar ajuda, né? A gente não precisa ser auto capaz de tudo, né? Como a Bia falou. Acho que é isso. Também acho que a Emiliana comentou, né, na pergunta da Maria Eduarda, né, de que não existe tempo perdido, que em tudo há ganho, né, e eu também acredito que sim, né, que sim, que sempre há ganho, mas às vezes a gente se remoe um pouquinho, né, de perdi aquele período e tudo mais. Bom, eu acho que era isso, né, a gente não tem mais perguntas, a gente tem uma reflexão da Karina, que este momento ele nos convida a desacelerar, não a parar, também nos convoca a elaboração do ensino-aprendizagem, e que nesse contexto vale ressaltar que é recomendado a caminhar com o ensino e a aprendizagem na medida do possível e não estagná-lo. Sim, mas dentro das possibilidades de cada um, como a gente está discutindo, né? Cada um tem um ritmo, cada um tem um momento, cada um tem uma dificuldade, uma habilidade ou uma facilidade. Então, a gente também tem que respeitar o espaço do outro, né? Não é porque eu consigo fazer vários cursos que o outro também tem que conseguir, né? Se o outro não consegue, eu acho que tudo bem nesse momento. Né? Tentar aliviar, né, os limites aí da competição, né, da comparação ao outro, né? Que o outro, ele tá em outra vida, em um outro momento, e pode ser que para ele seja tranquilo, né? E tudo bem se para mim não for, né? Até quem consegue muitas coisas não consegue muitas outras, né? Então, às vezes, a gente se pega nessa ilusão de ver até isso das redes sociais e tal, aquilo que o outro posta, a vida naquela janelinha, né? Mas há tantas outras coisas para além daquilo que a pessoa não consegue, não está no momento, não é capaz, sofre por alguma coisa diversa, né? Então, essa comparação, ela é complicada por isso. A gente tentar afrouxar um pouco, viver mais no nosso e menos no que o outro está fazendo, é um caminho aí, né? Exatamente, né? Bom, eu gostaria de agradecê-las, né, mais uma vez, por vocês terem aceitado o convite da Vitória,
de estar aqui participando com a gente, de falar um pouquinho desse momento, desse sofrimento, de como que a gente lida com ele, de como que a gente vai sair disso, né? Passar por esse período de pandemia, o mundo todo está passando, uns vão passar de forma melhor, outros não, né? Eu acho que no Brasil a gente tem algumas questões que, lógico, que são diferentes dos outros países, como os outros países também têm, como a gente tem essa questão da negação por parte do governo, né, da pandemia, a questão do número de mortos extremamente alta, né, que assusta. Não sei até que ponto a gente vai conseguir passar por isso e dizer que eu não tenho nenhum conhecido que faleceu, ou que adoeceu, ou que sofreu por conta disso, mas como que a gente vai lidar com isso, né? Então, Isadora e Beatriz, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade. Quero agradecer de novo a minha equipe que me ajudou, Cristiano Tashima, o Ricardo, a Marla e principalmente a Vitória. E junto com a Vitória eu agradeço a professora Edna, que coordena o projeto da qual a Vitória faz parte, e agradecer a parceria do projeto com a Unimed Norte Pioneiro, que nos auxilia financeiramente a manter a Vitória aqui. Vitória, a gente gostaria que você permanecesse por bastante tempo para fazer esse atendimento para a nossa comunidade acadêmica, que também necessita tanto, né, de atendimento psicológico, e que nem sempre a gente tem condições de fazer de forma privada, como vocês falaram, né? Então, nesse momento, a gente está tendo aí muitos serviços disponíveis de forma gratuita, online, mas, assim, obrigada por estar aqui, Vitória. Você quer falar um pouquinho, Vitória? Ana, a pensar essa proposta de legal, muito positivo. Eu já estava com uma expectativa muito boa a respeito da fala de vocês, mas eu me senti muito contente tendo foco para nossa área, mas não tem como não ser acertado por essas questões, né? Que tangem a nossa expectativa, a nossa relação com a nossa prática, dos alunos e de alguns professores, dando feedbacks muito um pouquinho que eu estou à disposição, caso os alunos precisem, caso os servidores, caso tenha alguém, atendimento para alguns servidores, e a gente faz esse contato aí, a gente faz o acolhimento de vocês também. Espero continuar. Gente, eu quero... te cortei? Vitória, quer falar mais? Não. Acho que ela saiu. Isa, bom, eu quero agradecer muito. Tá. Eu quero agradecer muito ao convite da Vitória, da Ana Lúcia, né, ao Cristiano, que esteve aí nos bastidores fazendo todo o processo tecnológico que a gente pena tanto. Ele mandou foto hoje, estava com não sei quantas telas, né, para fazer tudo isso funcionar, viabilizar esse processo. Então, quero agradecer muito. É muito importante para a gente estar aqui, né? Sair um pouquinho do Instagram e mostrar a nossa carinha, né? O que a gente tem trabalhado, o que a gente tem pensado para vocês. E se vocês quiserem continuar aí a conversa, encontra a gente lá no nosso Instagram, entre uma e outra, em Laços Psicanalíticos, e no nosso Facebook também, no YouTube, enfim, a gente está aí, a gente vai conversando, manda mensagem lá, vamos interagir, que a gente gosta muito de estar aqui com vocês. Tenho que agradecer muito a todos vocês. Muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês. Dos nossos objetivos com Entre Uma e Outra é poder falar sobre psicanálise com pessoas que não propriamente estudam psicanálise, então estar aqui foi um convite muito especial, foi muito legal estar aqui com vocês.
Espero que a gente se encontre aí, no entre uma e outra, daqui para frente, daqui um tempo, pessoalmente, se vocês quiserem, estar aí conversando com vocês em carne e osso, né? Eu também espero Obrigadão. encontrar de carne e osso, que é muito mais gostoso. Abraçar, né? Mas eu queria dizer assim que quando a gente idealizou o evento, a equipe, né? Eu, Ricardo, Marla, o Cristiano, a Vitória, né? Quando a gente pensava em cuidando de quem cuida, a gente já queria um evento que falasse muito mais de saúde do que de doença. E eu acho que a Vitória encontrar vocês, a fala, né, foi assim, divino, porque foi muito ao encontro do que a gente desejava, do que a gente pensava, do que a gente gostaria que fosse dito. Então, eu particularmente estou muito contente com a fala de vocês, com a abordagem, e eu espero que os alunos, os profissionais, todas as pessoas que estiveram aqui presentes, que elas tenham sentido a mesma coisa e que tenha sido um bom encontro para elas da mesma forma que foi para mim. Foi ótimo para mim também, para gente. Muito obrigada. Todos vocês, estou lendo aqui no chat, parece que vocês gostaram. Muito obrigada, a gente fica muito feliz. Que bom, gente. Então, a gravação ela vai ser editada, depois estará na página da universidade. Para quem não pôde assistir, vocês podem comentar com os colegas que não puderam estar aqui nesse horário, ou alguém que caiu da reunião, que precisa rever alguma coisa. Assim que estiver disponível, a gente divulga lá na página. Meninas, muito obrigada. Vitória, Ricardo, Marla, Cris, de coração. Beijão para todos e boa noite para todo mundo. Boa noite. Beijo. Tchau.